Carolina Ribeiro, seja muito bem-vinda ao Café com Repertório. Obrigado, Jair. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma alegria te receber e uma honra, né? Vamos falar muito de cosméticos, de maquiagem, de beleza, cabelos, identidade, história, força, mercado. Dá para fazer um capítulo inteiro, né? Vários episódios ali, um seriado inteiro, a gente poderia ficar aqui falando, com certeza. Vai ser muito bacana ter alguém com a sua qualificação, com a sua experiência, né? Com a sua inteligência, perpassando aqui esses assuntos todos. Para apresentar você, né, seria preciso muito tempo, mas rapidamente, formada em farmácia, com mestrado e doutorado na área de cosméticos, né? Seu doutorado na Escola Paulista de Medicina. Isso. Eu tenho uma carreira aí de estudos, sou apaixonada por estudo, mas com 2 pós-graduações em cosméticos, o mestrado em regeneração de pele, o doutorado também, sempre na área de cosméticos ao longo dessas décadas que eu, né, já sou farmacêutica e venho estudando esse mundo que é fascinante. E você acabou de ingressar agora no programa de pós-doc, né? Pós-doc. Também na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Pela Unifesp, trabalhando com um tema cada vez mais atual, que é a questão da diversidade. Então, parar de estudar, a gente que gosta, nunca para, por isso que é sempre muito gostoso. E você virou uma referência na área de cosmético, na área da cosmetologia, né? Eu queria fazer uma primeira pergunta, Carolina, pegando essas duas frentes suas. Quer dizer, você tem um caminho acadêmico, né? Muito consistente, né? Aulas em pós-graduação, coordenação de curso, graduação, cursos de especialização, mas também uma carreira na indústria, né? Também uma carreira, digamos assim, no mundo corporativo. Como é que é essa junção de um caminho acadêmico e um caminho, digamos, mais empresarial, mais corporativo? São as duas partes que eu entendo que elas sempre se complementam, né? Uma não consegue ficar fora da outra. Não adianta só a gente fazer de conta, né? Ir lá para academia e falar, olha, quando você quiser fazer um creme, você faz assim. Não adianta só a teoria, né? Se não tiver a prática, nada existe. E quando nós pensamos realmente aonde estão as grandes descobertas, aonde está toda a criatividade e até onde estão os fomentos, a gente vem para a indústria, porque a gente sabe que, apesar de ser difícil no Brasil, mas a gente não consegue fazer pesquisa se não tiver alguém que encabece isso. E não só as mentes brilhantes, mas os fomentos, eles são importantes. Então, são duas áreas que elas conseguem se juntar muito bem. E a educação, quando nós falamos da indústria, e se eu pensar hoje nessa área técnica realmente, quantas pessoas trabalham na indústria, quantas pessoas estão em campo, seja numa perfumaria, num salão de cabeleireiro, numa drogaria, e que precisam ensinar o seu cliente final ali a utilizar quais são os benefícios, quais são os diferenciais. Então, é uma área que a educação ela nunca vai deixar de existir. Carolina, muitas indústrias você atua como consultora na área de pesquisa, né? Natura, L'Oréal e tantas outras, né? L'Oréal, vamos usar a portuguesa aqui para não ficar tão cheio de fonemas fora de hora aqui. Muitas indústrias, né? Você atuou e atua como consultora. A pesquisa me dá esse benefício, né? Porque como pesquisador não tem uma dedicação exclusiva ali muitas vezes, a não ser, né, dependendo do projeto, que você tem um tempo dedicado a isso, mas nos permite estar dentro de várias indústrias, porque eles não vêm como concorrentes. Eles vêm como qual que é o braço acadêmico que consegue atuar junto com a indústria. Por isso que é importante. Então, ao longo desses anos, juntando a parte da docência, quando eu falo a docência, não é só dentro de sala de aula, não é só o ensino, mas o tripé da educação. Então, a gente fala de ensino, pesquisa e de extensão, porque eu preciso voltar isso para a comunidade. Nós conseguimos desenvolver diversos trabalhos com diversas indústrias. O meu doutorado, por exemplo, ele é uma junção de uma indústria de matéria-prima no Brasil com uma indústria de produto acabado na China, e que se tornou uma patente. Então, quanto que eu trabalhei nesse desenvolvimento, trazendo o mundo exterior
mas trazendo a indústria brasileira em conjunto, em parceria. Agora, é engraçado que muita gente reclama no Brasil, o exemplo que você está me dando é exatamente o contrário, e é um exemplo muito positivo, né, de uma aproximação muito rica, muito criativa e muito produtiva do setor produtivo com o setor, digamos, acadêmico, da pesquisa acadêmica com a pesquisa mesmo, mais corporativa, por assim dizer, né? Quer dizer, o seu exemplo, de maneira geral, me parece o próprio campo da cosmética, da cosmetologia, enfim, de todo esse grande universo, ele pede uma aproximação maior. O que tanto se reclama, às vezes, de né, uma separação entre o mundo produtivo e o mundo da academia, parece que os cosméticos, o seu caso em especial, conseguem buscar. A gente tem diversos pontos aqui, né? Claro. Um é o ponto de o que eu quero fazer. Como eu falei, né? Muitas vezes parece o famoso, você é professor, vai entender a piadinha que sempre vem, né? Você só dá aula. Claro. É isso, se tem esse preconceito de que se você está dentro de uma sala de aula, não existe mundo lá fora. Claro. E que tem que ser um mundo quadrado, fechadinho. Outro ponto é, existe sim o fomento vindo da indústria, Sim. mas existe alguns programas que são do governo, não posso deixar de falar, Claro. seja estadual, né, ou do próprio governo federal ali, e existem programas que o próprio governo incentiva, que onde o governo entra com uma parte e a indústria entra em outra. Então existe um rateio aí. Claro. Só que dá trabalho. Você escrever um projeto, você enviar para aprovação, porque se a gente pensar no número de pessoas que tentam esses projetos, quantas recebem? Mas não é porque não recebem porque não tem. É porque você tem que fazer um trabalho bonito, um trabalho bem feito. Claro. Né? E muitas vezes a gente quer ficar tipo ratinho de laboratório. Não. Então eu preciso de uma dedicação real e precisa ter algo que seja palpável, porque aquela coisa de faça um trabalho em caderno e fica na gaveta, isso não pode mais existir. Claro. Agora, Carolina, a gente está falando cosméticos, tratamento capilar, higiene pessoal, enfim, de um mercado muito grande, muito poderoso em nível mundial e também brasileiro, né? Nós figuramos aí entre os 3, 4 maiores mercados. Quarto. A última do atualização mundo. é o quarto maior É o quarto mercado do mundo. A gente tem Brasil, China, Índia, desculpa, Brasil, Estados Unidos, China, Índia e Brasil. Aí. Nessa seleção. Então a gente está, quer dizer, um dos 4 maiores mercados do mundo é um mercado muito poderoso isso, né? O que entra nesse mercado? O que faz parte? Higiene, cosmético? A gente pode dividir e tem algumas divisões aí, mas eu vou falar de um mundo que é bem completo. Tá, claro. Então posso pensar desde a hora que nós acordamos e que eu vou escovar os dentes, que normalmente está ali entre as 3, 4 primeiras coisas que a gente faz durante o dia, né? Então toda a parte de higienização para prevenção. Quando eu penso em conceito de cosmético, até por definição legal, são produtos que servem ou para higienização, ou para proteção, ou para dar uma cor, ou para perfumar a pele. Tá. Né? Pele e os seus anexos. Então, pele, cabelo, unhas, ok? Se eu pensar no sabonete, no shampoo, no condicionador, na pasta de dente, isso tudo entra. Mas, claro, que também vem a outra parte, né? Desde quando eu falo de um creme, vou chamar assim, básico, Tá. para uma hidratação da pele, e posso até, né, sem conflito de interesse nenhum, pensar num creme Nivea, que há mais de 100 anos tem a mesma formulação. Sim. Olha, ok? Mas eu posso pensar naquilo que a gente tem de tecnologias. Por exemplo, hoje eu tenho ativos e produtos de mercado mais voltado para os dermocosméticos, então aqueles produtos que normalmente têm um valor agregado e que são direcionados, orientados por dermatologistas, que eles atuam junto com a toxina botulínica. Tá. Né, eu pensando ali naquela área de embelezamento, como que eu consigo não colocar no músculo, mas que eu coloco na minha testa, por exemplo, e que ele vai agir em sinergismo com a toxina botulínica, que é algo que você vai trabalhar em receptor muscular. Tá. Ok? E o próprio ato de se maquiar,
de colorir os cabelos. Antes só ficava com as mulheres, hoje cada vez mais natural e cada vez mais homens aderindo. Então a gente tem uma gama de produtos que é muito grande. Quer dizer, a gente está falando aqui de muitas coisas, podemos falar de muitas coisas, mas comecemos pela questão da maquiagem, né? O que é exatamente se maquiar? E por que as pessoas buscam a maquiagem, né? Quer dizer, claro, é uma pergunta simples para 1 milhão de respostas possíveis, mas o que está atrás desse ato, né? De passar coisas na pele, destacar algumas outras, esconder uma pequena imperfeição ou realçar uma outra característica? O que se busca nesse ato? Hoje a gente pensa muito em realçar a beleza, mas nem sempre foi assim, né? Se eu pensar década de 1920, por ali, usar um batom vermelho era ser uma mulher da vida. Claro. Tinha muito essa relação, né? Ou eu posso fazer uma relação, por exemplo, com as geishas. Você pensa numa geisha, você já vê aquela mulher oriental, pequenininha, o cabelo escuro, muito bem organizado, sem um fiozinho fora do lugar, mas aquela pele clara, o famoso pó de arroz que tem. Então, claro, a gente tem uma questão cultural, mas ela vem muito em relação ao embelezamento, o ato de colorir, né? É engraçado porque tem uma pesquisa da Shiseido que mostra que as pessoas se sentem muito mais velhas quando elas têm uma mancha na pele do que quando elas têm realmente rugas. Então, essa diferença de tonalidade que existe na pele dá a impressão delas serem mais velhas. A gente sempre fala em envelhecimento e pensa nas rugas, mas o quanto que isso incomoda, o quanto muitas vezes eu deixo de participar de eventos sociais, de tomar um café, Claro. porque eu estou vendo que eu tenho uma mancha, né? Ou que eu sou careca, Claro. por exemplo. Ou tenho falhas no cabelo. Falhas né? no cabelo, coisas desse tipo. Então, nós podemos pensar, sim, nesse encobrir imperfeições, e muitas vezes as imperfeições são do nosso olhar e não do olhar do outro. Exatamente. Tem isso, mas aquilo, né, que nos pega, mas em realçar a beleza. Só você ir a uma festa de formatura, um casamento, né, ou até olhar nas redes sociais, que você vai ver, muitas vezes, pessoas que têm características diferentes. Então, qual que é o meu ponto forte? O que eu não gosto? Eu tenho uma papadinha. Opa, vamos escurecer um pouco essa região, porque aí, né, me incomoda, eu consigo esconder. Mas se a gente até voltar um pouquinho mais, antigamente a maquiagem vinha muito do teatro, do cinema. Circo. Do circo, Claro. claro, né? É muito mais artístico, mas aí muito numa questão hoje que nós temos de realçar a beleza. Eu posso transformar alguma coisa, porque tem esse tipo de maquiagem de transformação, e que até hoje é feita. Muitos personagens que nós temos na televisão, eles trabalham com isso, e não precisa ser aquela maquiagem totalmente artística, né? Mas para transformar, mudar ali alguma característica que você tem, principalmente na face, mas hoje ela vem muito com o conceito de hoje, realçar a beleza natural. Olha, isso é gostoso. Interessante, porque a gente estamos passeando de alguma maneira por questões que ligam com manifestação de identidade, com autoestima, Sim. com sentir-se mais velho, mais jovem, mais novo ou menos novo. Enfim, estamos lidando com dados que são de uma profundidade psicológica muito grande e com dados que são constituidores da nossa subjetividade, da nossa forma de estar no mundo, né? A beleza é um pouco uma mediação nossa com o mundo, né, Carolina? A pele é o modo como eu faço a interação do meu interno Claro. com o meio externo. Claro. Então, muitas vezes, até as próprias doenças de pele, elas são consideradas psicossomáticas. Sem dúvida. Claro. Então, claro, a gente está falando de maquiagem aqui, mas eu tenho muito essa característica de o que está acontecendo na minha pele e o porquê que isso está acontecendo. Você diria, por exemplo, reações alérgicas? Só para a Reações gente pegar um alérgicas, exemplo. o que a gente chama de dermatites, né? Aquelas descamações que a gente tem na pele, uma pele muito seca. A queda de cabelo, a gente tem um dos tipos de queda, se chama eflúvio telógeno, e geralmente vem em frente a algum fator estressante.
uma morte, uma perda de emprego, algo que aconteceu. Uma depressão, né? Uma depressão, claro. E que faz cair o cabelo. Olha que engraçado, nós temos uma pesquisa, foi até uma tese de doutorado do grupo que eu faço parte, em que o pesquisador, o Marcos, ele avaliou o poder da maquiagem em mulheres com depressão. Então, em mais de 100 mulheres, ele avaliou, e não só por questionários, mas por análise de cortisol e outras medidas, o quanto que o ato de se maquiar, e foi feito uma aula de automaquiagem com o maquiador, mas elas passaram um tempo se maquiando em casa. E eu não estou falando de uma maquiagem de festa, passaram um batom, uma máscara de cílios e conseguiram detectar a diminuição de casos de graus de depressão. Então, quão importante isso é? E objeto de uma tese de doutorado. De uma tese de doutorado. Que bacana, quer dizer, de uma certa maneira, uma das marcas da depressão é uma espécie de um abandono de si, né? Um tanto faz. E aí, de alguma maneira, poder cuidar de si, o cuidado de si, né? E a questão da maquiagem, em alguma instância, em algum momento, a capacidade... Ela afeta, né, alguma parte do cérebro que você consegue ter uma melhora nisso. Então, não estamos falando, né, de deixar de lado a medicação, nada disso, mas o quanto que pode melhorar realmente. E hoje, até fazendo uma comparação, até com meditação ou técnicas de spa, isso nós temos muitas pesquisas que nos mostram quão benéficas elas são. Né? E só para fechar, eu volto até 2000 e alguma coisa, não vou me lembrar a data correta. A definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde era ausência de doença. E isso a gente teve uma mudança, é um bem-estar físico, mental e social. Então, o quanto que a maquiagem, o cuidado com a pele e com os cabelos envolve nesse social. Faz parte desse novo conceito de saúde, desse novo né? Conceito. Muito bacana isso. Agora, uma pergunta mais, digamos, pessoal, Carolina. Sua formação em farmácia e você se dedica aos cosméticos, né? Por que essa escolha? Tem algumas coisas que a gente não tem explicação na vida. Sabe aquela história que toda criança passa? O que você quer ser quando crescer? E eu lembro de cenas, eu com 5, 6 anos de idade, quando me faziam essa pergunta e eu não sabia o que eu queria ser. Mas a minha resposta é o que eu quero fazer. Eu sempre respondi, eu quero fazer creminho. Né? Eu me limitava dentro do meu entendimento de criança com o creminho. Eu não sabia quem fazia isso. Depois, na adolescência, né, descobri que ou era o farmacêutico ou era o químico. E eu escolhi a farmácia justamente pela parte biológica. Então, hoje eu me dedico muito à interação que a química, né, o produto cosmético, tem diretamente com a pele. Bom, o creminho poderia ter levado você também para a culinária e virar uma confeiteira, né? Podia. Poderia, porque afinal de contas são cremes, né? Mas enfim, levou para o mundo da cosmética. Então foi essa questão que... Então eu acredito, né, que isso já vem de nascença, já veio comigo no meu HD. Porque muito cedo eu falava, eu quero fazer creminho. Legal. Carolina, você eu vi algumas postagens suas, enfim, e uma coisa que me chamou a atenção, muitas coisas me chamaram a atenção, uma delas é que estava escrito assim, eu gosto de, com os meus estudantes, com meus alunos, desenvolver um trabalho com os conteúdos mais precisos, mais atuais, etc., mas também, né, que os leve a um pensamento crítico, né, e que possa levá-los a desmistificar alguns conceitos errados do mercado. Então, eu gostaria que você pudesse aqui desenvolver esses dois pontos. Por que você entende, quer dizer, o que você está chamando de pensamento crítico e por que você entende que isso é importante para profissionais da área de cosméticos, né? E, de outro lado, depois, quer dizer, quais são essas mistificações de alguns conceitos do mercado que você faz questão de poder desconstruir? Desconstruir. Dentre essa minha carreira, eu não dou aula só para farmacêutico. Eu dou aula para cabeleireiros, terapeutas capilares, médicos, esteticistas, maquiadores. Então, aquele público que utiliza os cosméticos como ferramenta.
E muitas vezes me perguntam assim, eu recebo quase que diariamente essa pergunta no meu Instagram. Que shampoo eu uso? Que creme eu uso? Né? Ou eu tenho um cliente que está com queda, o que ele pode usar? Eu falo, né, minha bola de cristal está em manutenção, eu não tenho essa resposta, porque vem da resposta anterior de que eu preciso ter uma interação com a minha bioquímica. Então, eu preciso entender quais são as necessidades. E como eu educo profissionais, eu não posso deixar que eles falem assim, Jair, eu tenho um shampoo aqui para você que é ótimo, sente o cheiro dele, ponto. Por que é bom para você? Claro. Por que pode ser bom para mim ou por que não vai ser bom para outro terceiro? Então, quais as características que você tem de cabelo, de pele e o que isso tem relação com aquele produto que eu estou te indicando? Claro. Então, não é uma coisa, é só porque o cheiro é bom, porque ele é verde, porque eu gosto da embalagem. Nada disso. Então, é esse o senso crítico. Qual é a necessidade que eu tenho? E dessas necessidades, vamos dizer que eu tenho 5 necessidades aqui. Esse produto que eu estou te indicando, quantas necessidades ela cobre? 1, 2, 3, 5? Claro. E aí eu faço essa interação, porque se só tem 1, 2, será que vale a pena eu te indicar? Claro. Então, esse é o pensamento crítico. Isso, então, está no registro do desenvolver um pensamento crítico. Desenvolver um pensamento crítico, Perfeito. porque o que mais querem é a resposta pronta. Claro. A pergunta do milhão, se você acertar, acabou. E não dá, porque somos indivíduos, essa individualidade é muito importante. Cada vez mais nós entendemos isso. E aí que vem os mitos, né? Porque antigamente, se a gente chegar ali até a década de 90, não existia isso, principalmente no Brasil. Não que lá fora seja tão diferente, porque eu também dou aula lá fora e eu vejo que muitas vezes no Brasil a gente já conseguiu desenvolver melhor do que isso. Mas na década de 90, a gente teve um ato político muito grande. No governo de Fernando Collor, ele abriu as importações. Sim. E com isso nós conseguimos desenvolver muito mais a fabricação, as pesquisas com os cosméticos no Brasil. Antes disso, nós não tínhamos essa entrada, né? Ir até o Paraguai comprar alguma Exatamente. coisa. Eu sou dessa época, era mais ou menos isso, né? Porque também você não ia para o exterior, não tinha facilidade como hoje. Então, era basicamente os produtos vindos do Paraguai. Com esse desenvolvimento de produtos, então, entraram as matérias-primas, tudo, mas também entraram as tecnologias de avaliação. Até hoje, eu estou falando no começo da década de 90. Claro. E até hoje eu escuto pessoas falando assim, usa ou não usa esse shampoo, porque esse shampoo vai abrir a cutícula. Shampoo não tem esse poder. A cutícula é a camada mais externa do cabelo. E quando eu vou fazer, por exemplo, uma descoloração, uma coloração nesse cabelo ou mudar o formato, eu preciso ultrapassar essa camada mais externa e chegar no córtex, que é realmente onde isso acontece. Então eu falo, se shampoo abrisse a cutícula, numa shampoozada, eu já sairia loira. E aí nós sabemos o quão difícil é isso acontecer. Então esse é um exemplo que muito acontece, que até hoje, 20, 30, 40 anos depois, a gente continua com esses conceitos. O exemplo que você estava me dando aqui no começo da nossa conversa sobre a coisa do shampoo anti-queda, ou coisa parecida também, né? Quer dizer, há algumas verdades que não são exatamente nem totais nem absolutas. E é muito da interpretação de texto. Então, se eu voltar um pouquinho no tempo também, era o conceito assim. Você tem uma queda, essa queda é genética, a famosa calvície, aqueles homens que começam com as entradas e que vai caindo o cabelo. Ai, querido, isso é genético. Aceita que dói menos. Era basicamente a frase que nós tínhamos. Sim. Hoje nós entendemos a importância dessa genética, nós temos mais de 270 genes relacionados a esse tipo de queda de cabelo, mas também entende-se que não é só genética. Eu tenho, por exemplo, um fator inflamatório, eu tenho um fator de aumento de oleosidade, de descamação, que influenciam nessa genética. Ou mesmo as coisas de estresse, de
Efeitos psicológicos, Isso. conforme, enfim, você já nos trouxe. Hoje a ciência nos fala que o que acontece conosco, 25% é genético, os outros 75% é o que eles chamam de epigenética, é o que o meio ambiente faz com você. Claro. E isso vem muito de estudo com gêmeos. Né? Então, se eu pensar na descamação, na oleosidade, na inflamação, um shampoo, ele me dá benefícios para o tratamento dessa queda. Tá. Então, eu vou dizer que assim, eu tenho medicamentos, eu tenho tônicos, eu tenho outros produtos que são específicos, mas que eu preciso adubar a minha terra. Sabe quando a gente planta? Não adianta você ter uma semente maravilhosa, uma orquídea maravilhosa, se a terra não foi boa. Então, eu preciso adubar essa terra, eu preciso dar condições, eu preciso regar essa terra. Né? E o shampoo, ele me ajuda muito nessa questão. Mas claro que nós temos shampoos e shampoos. Claro. Né? Não posso colocar tudo dentro de um mesmo potinho ali. Então, mas isso vem de estudos. Claro. Pesquisas. De pesquisas. Isso engata uma pergunta também para você. A pesquisa brasileira na área de cosmético, mesmo de grandes multinacionais, mas que operam no Brasil com departamentos de pesquisa próprios, ou departamentos, perdão, de pesquisas próprios, em que patamar que a gente está comparando ao resto do mundo? Quer dizer, muito atrás, na frente, junto com o que se faz de mais interessante? Junto com o que se faz de mais interessante. Tá. Não posso negar que tem equipamentos que são muito caros e que nós temos menos no Brasil. Tá. Mas o que existe lá fora existe no Brasil. Tá. Muitas vezes vem do que a gente chama de pesquisa multicêntrica. Não adianta só o meu laboratório. Eu preciso arrumar outros laboratórios para fazerem essa parceria, porque tem esses equipamentos. Os próprios fomentos do governo, eles prezam por isso. Claro. Porque não adianta eu ter um equipamento só para uma coisa. Qual é a quantidade de pesquisa que eu tenho? Vou te dar um exemplo. Na avaliação que eu fiz no meu doutorado, em que eu avaliava a barreira da pele, o quanto que eu tenho uma barreira íntegra, o quanto que eu não tenho inflamação, tudo isso, eu utilizei uma técnica que se chama PCR. É a mesma técnica que a gente utiliza, né, ainda hoje, mas utilizava, para identificar o coronavírus. Tá. Porque o meu projeto todo foi desenvolvido durante a pandemia. Tá. Então, a mesma tecnologia a gente aplica em diversas áreas diferentes. Claro. E hoje no Brasil, nós temos mais de 2.700 indústrias de cosméticos. Claro que nem todas, né, são multinacionais, tem aqueles portes grandes, mas nós temos muitos laboratórios aí que conseguem fazer essa pesquisa. Aí vai tudo dependendo do que a indústria deseja e aquilo que ela tem dinheiro para arcar. Engatando com essa questão, Carolina, você tem uma experiência grande com a Natura, acompanha, sabe? Hoje, especificamente hoje, quer dizer, a relação com os princípios ativos, que vem do que a gente pode chamar de uma economia verde, né? A relação com sementes, raízes, folhas, enfim, com todo um campo botânico, do qual a gente conhece tão pouco, inclusive, e que tem a impressão que vai ser uma fronteira científica muito interessante para se descobrir, cupuaçu, tantas outras coisas que ainda são do terreno dos mistérios, ou de saberes que dialogam com o mistério, digamos assim. Está um pouco ali os caminhos da cosmética do presente e do futuro? É engraçado isso, né? Vou voltar um pouquinho lá atrás. Quando eu fiz meu mestrado, eu utilizei o óleo de açaí. E o açaí, a gente conhece essa planta tão bem no Brasil, né? Região do Pará, é fonte. E eu encontrei um artigo na literatura falando sobre esse óleo de açaí, que era um artigo francês. Olha só. A gente tem toda uma questão de que o quanto nós não estudamos aquilo que é brasileiro, mas eu venho falar o quanto que o mundo lá fora olha para essa biodiversidade. Claro. Né? E claro, isso já foi lá 2008, mas hoje cada vez mais se tem essa preocupação. Tanto por se utilizar de uma maneira renovável esses ativos, porque eu preciso devolver isso para a natureza, né? Preciso ter as compensações todas,
Mas a gente tem um trabalho muito bonito que diversas indústrias brasileiras fazem. Eles vão parar, como eu dei o exemplo. Eles não vão lá só e falam, eu vou extrair esse ativo. Eles trabalham com a comunidade que está lá. Então, eles ajudam a plantar, eles dão treinamentos de como que eu vou fazer isso, outras coisas que a comunidade precisa e que eles auxiliam nessa parte social da comunidade. Claro. E aí eles fazem a extração hoje com processos cada vez menos agressivos. Então, antigamente eu precisava, por exemplo, de um solvente ou de um álcool, algo assim, para poder extrair. Isso. Hoje nós utilizamos, por exemplo, o CO2 para fazer essa extração. Então, eu não preciso colocar essa química junto. Qual que é o benefício disso? Agora, pensando a hora que eu coloco na pele. Claro. Então, o quão compatível é aquilo que a natureza nos dá e que vem para a minha pele. Ou até mesmo, quando eu vou estudar alguns princípios ativos, eu encontro eles na natureza, eu retiro e consigo até sintetizar. Salix alba é uma planta em que foi extraído o ácido salicílico. Né? Mas eu posso usar a planta como um todo também. Então, a gente tem uma questão muito grande. Os próprios detergentes que eu utilizo em sabonetes, em shampoos, muitos deles vêm derivados, por exemplo, da palma, do coco, que eu posso fazer essa extração. Muitas empresas colocam assim, porque é vegano, porque é vegetariano, porque tem ativos naturais. Eu, Carol, particularmente, eu gosto muito de um conceito que a gente chama de clean beauty, da beleza limpa. Independente qual que é a sua origem, se é vegetal, se é mineral, se é sintético, nós precisamos olhar qual é a interação que ele tem com o nosso corpo, aquilo que ele não faça mal. Porque mesmo quando a gente pensa no vegetal, pode fazer mal. Isso sempre aconteceu. Bom, os venenos, né, são tirados das plantas, enfim, também. E até o quanto a gente pode transformar esse veneno em algo benéfico. Nós conseguimos tirar veneno de cobra para fazer regeneração de pele. O próprio soro antiofídico, né? O próprio soro. A palavra farmácia, fármacon do grego, significa ao mesmo tempo veneno e ao mesmo tempo remédio, né? Sim. A questão está sempre na dose. Na medida, na dose, medida, né? Na dose. Isso. Agora, Carolina, você fala em biodiversidade, né, da questão da relação com a natureza e desses princípios ativos que a gente pode buscar, e há tanto e tanto por se fazer, por se pensar e por se pesquisar, mas imediatamente isso me leva também à questão das belezas, das formas de beleza, né, que não deixa de ser uma manifestação da bio-diversidade, né? Em algum tempo a maquiagem ela tinha ou mesmo os cabelos, um parâmetro muito, podemos chamar de eurocêntrico, né? A mulher europeia, muito clarinha, os olhos claros, o cabelo claro, e durante muito tempo a maquiagem funcionou como uma espécie de contraste disso. Hoje os padrões de beleza são mais diversos, é uma pauta que avançou bastante no mundo todo, né? E o Brasil novamente tem uma representatividade nisso, por conta das dinâmicas sociais e do tipo de miscigenação que essa dinâmica social foi capaz de criar. Tipos de peles, tipos de cabelos, outros padrões de beleza. Como a indústria está olhando para essas novas fronteiras, para esses novos paradigmas? Essa é uma pauta que hoje se discute muito, mas no meu ponto de vista a gente ainda tem muito o que fazer. Tá. Mas não é porque a indústria não tem interesse, é porque as variantes são muitas. Se eu pensar nos tons de pele, eu poderia fazer uma classificação europeia que eu tenho, que é de Fitzpatrick. Classifico a pele do 1 ao 6. 1 é aquela que se queima muito e nada se bronzeia, e o 6 é aquela que só se bronzeia e não se queima. Então, eu iria da pele mais branquinha à pele preta. Qual a variedade de cores de pele preta que eu tenho? Imensas. Claro. E hoje existe um estudo, não só nessa classificação de se bronzeia ou se queima, mas quais os diferentes tipos de melanina? Claro. Como que eu ativo os melanócitos, que são as células que produzem a melanina? Ela não se queima realmente, ou eu não consigo ver o que é queimadura? Claro. Quando eu falo em fator de proteção solar, que a gente compra nos fotoprotetores, ele está ligado
a quantidade de eritema que causa. O que é o eritema? É a vermelhidão da pele. Quando a gente vai para a praia e fica camarão. Claro. Eu não consigo identificar isso na pele preta, mas isso não quer dizer que não aconteça. Claro. Então, as indústrias estão olhando, a comunidade científica como um todo está olhando para isso, entendendo melhor como que funciona. Eu conheço alguns estudos da Universidade de São Paulo e que ele mostra o quanto que essa pele tem o que a gente chama de hiperoxidação lipídica. O que é isso? Essa camada lipídica, esse sebo que nós temos que serve de proteção para a pele, o quanto que ele oxida muito mais. Trazendo ali para o dia a dia da nossa casa, sabe aquela manteiga no verão que fica rança? Sim. É isso, né? A pele oleosa tem muito mais essa oxidação, a pele preta. Aqui, quando eu comparo uma pele europeia, a pele caucasiana. Claro. Okay? Então, como que eu preciso agora, com essa informação, a indústria pensar o quanto que ela vai desenvolver um produto diferente? Então, ele não pode ser só mais um fotoprotetor, por exemplo. Perfeito. Ele precisa atender a essas necessidades. Então, aqui a gente está falando de uma cor de pele, mas algo que não se falava até pouco tempo. Claro. O que é a pele da mulher na menopausa? Ou, eu, com uns 40 e poucos anos, quando nós pensamos que cada vez mais a mulher faz um uso de hormônios, uma terapia de reposição hormonal para não ficar com todos aqueles sintomas que a minha mãe tinha quando estava todo o tempo do climatério. Agora, o que o uso desses hormônios sexuais, né, seja uma testosterona, um estrógeno, o quanto que eles mudam a pele? É qualidade de vida como um todo. Eu estou falando de saúde que vai refletir na minha pele. Claro. Então, até pouco tempo atrás, você só via assim, cosmético para adolescentes. E a mulher madura, como que eu vejo isso? Então, isso junta, né, Carolina, também, eu acho que assim, afora, eu gostaria de voltar a essa questão e levar esse tema da biodiversidade para os novos padrões de beleza, para as possibilidades dos vários cabelos serem entendidos como cabelos possíveis e desejáveis, né, como afirmações de identidades e assim por diante. Mas também pensar nessa questão do aumento da expectativa de vida e da longevidade, que é o exemplo que você está trazendo. O Balzac, no Céu Grande, Honoré de Balzac, né, mais importantes autores da literatura, escreve, em meados do século XIX, um livro que se tornará um clássico, chamado A Mulher de 30 Anos, no qual ele faz uma defesa da maturidade feminina, né, da beleza da maturidade feminina. Se Balzac aqui estivesse hoje, tranquilamente seria o livro A Mulher de 60 anos. Ou né? mais. Porque, enfim, a gente teve essa mudança na época do século XIX, expectativa de vida é uma e hoje isso ampliou tremendamente. Essa noção de beleza, né, você que mexe com uma área do conhecimento que está diretamente ligada a padrões e a amplitude de padrões e a incluir diversidade nesses padrões. É interessante pensar em tudo isso também, né? Eu vou juntar essa resposta com aquela de tecnologias de avaliação que você tinha me falado, né? Nós temos um centro de pesquisa de cabelo que é Tri-Princeton, nos Estados Unidos. É o maior centro de referência do mundo. Mas de alguma indústria? Não, é uma universidade. Uma universidade, Isso. Tá. Maior centro do mundo em referência em avaliação de cabelo. E uma das tecnologias que a gente mais usa para avaliação de eficácia de cosméticos, principalmente condicionadores, é um estudo que a gente chama de penteabilidade. Então, nós temos um equipamento, você pega a mecha de cabelo, ele tem um pente e esse pente vai passando nesse cabelo. Problema que nós não temos no maior centro de referência do mundo. Esse pente não passa em cabelo cacheado, crespo. Ele é tão fininho para fazer essa avaliação que não tem isso. Só que nós temos indústrias brasileiras que desenvolveram, os professor Pardal, desenvolveram sua própria ferramenta para acoplar naquele equipamento que já tinha, mas para que a gente possa avaliar esse tipo de cabelo. Então, eu escuto muito, né? A indústria não olha para o meu cabelo que é ondulado, que é crespo. Olha, mas ela não consegue avaliar.
Então, muitas vezes que ela tem como conceito teórico, não é aquilo que se reproduz na prática. Perfeito. Hoje, a indústria brasileira, ela precisou criar mecanismos para fazer essas avaliações. E acontece bastante. E nós temos mesmo, como se diz. Eu lembro uma vez, enfim, na faculdade que trabalhei durante tantos anos, a ESPM, uma diretora da L'Oréal dizendo que o Brasil era um país que era uma espécie de um laboratório, um campo de laboratório privilegiado para os shampoos da L'Oréal, porque todos os tipos de cabelo se encontravam aqui novamente por conta da dinâmica social que a gente chama de miscigenação. É isso mesmo, Carolina? É isso mesmo. Os testes que a gente chama de in vivo são aqueles testes feitos em pessoas, muito para falar assim, eu gostei, eu não gostei, está dando certo, precisa mudar aquilo, porque no laboratório a gente não consegue avaliar isso. Então, esses testes em vivo, o maior centro de pesquisa da L'Oréal é Brasil, no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, a gente pega até uma variedade bem grande e esses dados são exportados para o mundo inteiro. De todos os tipos de cabelo. Todos os tipos de cabelo. E a gente poderia chegar, talvez, a todos os tipos de pele. Daria para a gente fazer essa projeção? Tá. Tudo depende aonde você vai pegar esse público para ser um participante da pesquisa. Então, de repente, no Rio de Janeiro, você não consegue pegar as loiras de olhos azuis que nós temos no sul do país. Mas você consegue pegar muito essa diversidade que se tem. É espetacular o centro de pesquisa que nós temos no Brasil. Agora, Carolina, você também, quer dizer, você tem uma especialidade que é a coisa dos cabelos, né? O mundo capilar. A tricologia. A tricologia, é uma exatamente. Subespecialidade, né? A trico, então, vem de cabelo. Isso. A pergunta é, a gente mexe também, quer dizer, você mexe com uma coisa, o cabelo, que é de um domínio sociológico, antropológico, histórico e psicológico muito profundo, né? De Sansão, personagem da Bíblia, né? Até Rapunzel, para a gente pegar um conto de fadas, né? Passando por bruxas na Idade Média, mechas de cabelo usado em simpatia, né? A personalidade da pessoa, enfim, os cabelos como manifestações políticas, artísticas, culturais. O cabelo é um mundo fascinante, né? De muitas camadas simbólicas, né? Tem todo esse simbolismo, né? Então, da força que existe o cabelo, e que a gente não precisa ir muito longe. Se eu olhar um dia que eu tô triste, que eu quero mudar, que eu briguei com o namorado, que eu fui mal na escola, qualquer coisa, eu falo, hoje eu vou cortar, hoje eu vou hidratar, hoje eu vou colorir. Algo faz com que a gente mude esse cabelo. Claro. Então, nós conseguimos perceber isso no dia a dia, até no dia de festa. Claro. Né? Mesmo os homens, às vezes, passa um gel, algum modelador ali para ficar um pouco diferente. Claro. Mas nas mulheres isso se acentua muito, né? Os penteados, e aqui daria um outro programa, quem sabe um curso, né? Só a coisa dos penteados, as festas, os casamentos, os debis, as festas de 15 anos. E isso a gente vê também dessa mudança, como eu falei da pele, nós somos muito mais minimalistas, né? Frente ao que a gente via, por exemplo, na década de 80, nos cabelos também acontece. Hoje você não tem mais aqueles penteados super, hiper, megas. Claro. São penteados muito bem feitos, muito bonitos, mas mais naturais. Sim. Né? Até mesmo quando eu penso nos cabelos cacheados, eu não vou ficar alisando para pentear. Eu faço o babyliss, que é aquela ferramenta que você deixa o cacho mais modelado, claro, e saio lindamente na rua, né? Para festa, para onde quer que eu queira ir. Então, é bem interessante quando a gente pensa nessa interação que existe. Você toca num assunto muito interessante. Quando a gente fala, vou mudar, né? E muda o cabelo, na verdade. É o cabelo. Né? Eu mudei, quero mudar. E aí a mudança de tudo que poderia mudar, na verdade, está muito ligada ao penteado, né? Ao cabelo, ao corte do cabelo. Enfim, de uma simbologia muito ligada ao cabelo, né? E que muitas vezes vem assim, né? Ah, se não der certo, depois ele cresce. Porque é isso, não dá para você sair fazendo uma cirurgia plástica, por exemplo, vou mudar a cor dos meus olhos. Não existe. O cabelo, ele te dá essa leveza, essas possibilidades. Até pelo fato de que eu não preciso fazer uma transformação definitiva, por exemplo, deixar o cabelo loiro.
Eu consigo ir lá e fazer um penteado e fazer uma escova. Claro. Que eu tomei uma chuva, né? Eu tomei um banho, isso já volta, mas isso muda muitas vezes, a gente percebe o humor, o estado de espírito daquela pessoa. E se você for nos salões de cabeleireiro, você fala, nossa, como eu tô mais leve, como, né, tá gostoso, eu sou uma nova mulher. Isso acontece. A gente está falando de cabelos, mas hoje, até com as barbas, com os cavanhaques, com os bigodes, o quanto os homens têm ido, o quanto que cresceu o número de barbearias. Isso eu ia perguntar para você. Você sente, você percebe, quer dizer, sente não, mais que isso, você vê concretamente essa curva de crescimento de uma demanda masculina também Muito. por cosmética? Cosmética como um todo. Como um todo. Porque nós podemos pensar desde um shampoo, as pesquisas mostram que o homem ele é mais fiel aos cosméticos. A mulher, às vezes, tem 3, 4, 5 produtos para a mesma coisa. O homem, quando ele gosta, ele tem essa experimentação e ele gosta, ele vai com ele enquanto aquilo estiver fazendo bem. Porque... Ó, o mito, né? Fala, a pele, o cabelo se acostuma com o produto. Não é que acostuma, é que mudam as características dessa pele, então a necessidade passa a ser outra. Eu escutei muito isso na minha vida, desculpa interrompê-la, mas eu escutei, o cabelo acostuma com shampoo, é bom trocar depois de 15 dias, né? Não acostuma. Eu tenho... é um shampoo anti-oleosidade. Se ele está cumprindo o seu papel, realmente... aquela questão de oleosidade vai diminuir, não quer dizer que vai sumir. Claro. Ele tem um poder ali, ele vai diminuir. E aí, muitas vezes, eu preciso ir para um outro tipo de shampoo. Mas voltando, eu acabei interrompendo você. Há um crescimento mesmo de demanda de homens em relação aos produtos. Quando eu falava, homem usa cosmético, então o homem vai usar um corretivo para olheira. Sim. Existia aquele preconceito, e não é homem. Hoje não, hoje eu posso colorir os cabelos, hoje eu posso ter não só um pós-barba, mas eu posso ter um creme para proteção. Eu tenho muitos fotoprotetores, por exemplo, para quem faz atividade física, então muitas vezes ciclistas, corredores, que na sua grande maioria são homens. Então a gente percebe, eles não querem mais usar o shampoo da mulher. Eles querem ter um produto que atenda aquelas necessidades. Durante a década de 90, comecinho dos anos 2000, era o heterossexual. Aquele homem que se preocupa muito, era um extremismo com a questão da beleza. Hoje não. Hoje faz parte do dia a dia realmente e que todo mundo entende isso como natural. Para nem ir no capítulo das barbas, né? Cavanhaques e barbas, que é um capítulo à parte, né? Os tipos, os comprimentos, o crescimento das barbearias, como você falava. O crescimento das barbearias, o crescimento dos tratamentos capilares. Então, eu não preciso ficar careca, jovem. Não quer dizer que o cosmético ele vai acabar com aquilo. Mas que eu posso fazer com que essa queda que eu vou ter de cabelo, que tem uma questão genética, ela seja um pouquinho mais tarde. Eu posso manter uma quantidade de cabelo maior na minha cabeça. Então, eu tenho diversos tratamentos, que é a terapia capilar, onde você utiliza diversas ferramentas para evitar essa queda e para ajudar nesse crescimento de cabelo. Mas a gente não faz tratamento só no cabelo, a gente faz na barba. Tem muitos homens que têm barba, mas é aquela barba mais rala, ela tem falhas, não tem tantos pelos ali, os pelos não são grossos. E os homens querem estimular esses pelos. Claro. Carolina, a gente está falando de coisas, né? Quer dizer, o cosmético, ao contrário da percepção, não é uma coisa menor, né? É uma coisa muito importante. E uma história muito rica, né? Que nos remonta ao Egito Antigo, a Mesopotâmia, passa pelos gregos, depois pelos renascentistas, enfim, depois por todo o desenvolvimento industrial, a química teve uma contribuição muito grande para isso. Mas no mundo egípcio, ali no mundo antigo, tem uma figura que se destaca muito na importância disso, né? Que é caricata, né? Caricata, inclusive, né? Que é uma das mulheres com maior força na história da humanidade,
que é a Cleópatra. E um dos mitos de Cleópatra era os banhos que tomava à base de leite. Como é que é isso, Carolina? O leite, se nós olharmos a constituição dele, nós vamos ver que, independente se ele é desnatado, integral, né, qual que é o tipo de leite, mas ele vem de uma mistura de água e de óleo. E que ele tem uma terceira substância que faz a união, por isso que ele tem essa característica leitosa, tecnicamente falando. Se eu olhar a constituição dos cremes, seja aquele creme mais consistente, seja aquele mais fluido que eu passo, a constituição é a mesma. Eu tenho uma mistura de água e de óleo. Então, quando eu volto isso lá para a época de Cleópatra, ela fazia muita ciência, porque eu preciso dessa gordura. A gente muitas vezes vê a gordura como algo falta de higienização, Ou né? prejudicial, né? Prejudicial ali, porque, claro, está interligado ao desenvolvimento de uma acne, por exemplo, sim, mas a gordura é o que faz a proteção da nossa pele. A função da nossa pele é de barreira. Quando eu tiro essa gordura, eu tiro a proteção, né? E aquela gordura natural da pele. Tanto que é aí que eu tenho ressecamento e eu venho com os cremes por cima para voltar a ter essa proteção. Não podemos esquecer que essa é a principal função que a pele desempenha. Então, Cleópatra já trazia isso, acho que no seu DNA. Entendia o quão importante. Com certeza, na época, era aquele leite bem gordo, né? Extraído na hora, ali para poder fazer esse manto de proteção que hoje nós fazemos com os cremes. Claro. E é interessante a gente falar em Cleópatra, porque a gente fala, para baixar aqui nossos trens de pouso, nessa entrevista, a gente fala de uma indústria ou de um segmento de mercado no qual as mulheres tiveram um protagonismo muito grande, né? Com histórias fabulosas, né? Paiô, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, Ana Pegova, enfim. É um segmento que as mulheres foram com histórias fabulosas, ligadas à enfermagem, à busca de corretivos, à questão das queimaduras, mas também depois entendendo os novos tempos que anunciavam e todo um caminho voltado para a questão da beleza, do sentir-se bem. Realmente são histórias fabulosas dessas mulheres, né? Hoje nós falamos tanto em liderança feminina. E se pensar o que essas mulheres tiveram de liderança, de empreendedorismo, de quebra de barreiras numa época que elas viveram, Claro. Né, quando eu pego Helena Rubinstein, né, tudo isso lá no começo do século passado, o quanto que elas estavam fazendo a integração da saúde com a beleza. Claro. Porque vinha, aí volto lá na Cleópatra, como que elas trabalhavam? Com os ungüentos, Claro. que são aqueles cremes extremamente oleosos que eu tenho. Mas ele não vinha só para uma proteção, ele vinha, ou para um embelezamento, ele vinha para uma proteção. Né? Muitas vezes as europeias que tem ali, mas o quanto que o frio ele altera essa pele. Claro. Quanto que ela fica mais ressecada, o quanto de doenças que eu posso ter, até de contaminações virais, microbianas, se eu não tiver uma pele funcionando com a sua função de barreira. Né? E elas fizeram uma coisa muito bem feita, que foi unir essa beleza e o luxo. Entendendo, né? Tem essa questão dessa leitura do tempo delas, né? São mulheres que tiveram essa capacidade muito refinada do entendimento do seu tempo, né? De entender as demandas, os novos papéis, inclusive femininos se configurando e reconfigurando e, de alguma maneira, foram na busca de produtos e de práticas mesmas. Muitas inauguraram ali até os primeiros procedimentos estéticos, na verdade, trazendo uma nova concepção de mundo e apresentando essa nova concepção de mundo como algo possível, né? Porque, de novo, a gente volta, né? Claro. Que o beleza era da mulher de vida. Sim. A mulher direita, a mulher de família não podia né, se expor, não podia ser bela, não podia ter os cabelos longos. Então, elas fizeram uma mudança cultural Claro. ali. E mostrando que sim, né? Quando a Helena Rubinstein entra ali com a alta sociedade... Claro.
criando produtos de luxo, que de luxo não tinha nada, mas ela se coloca como produto de luxo, né? De luxo não tinha nada, porque não existiam as tecnologias como a gente pensa hoje. Para a época, com certeza. Mas quando ela se coloca ali junto com a alta sociedade, quem vai ser contra? Claro, exatamente. Né? Cria um poder de radiação, né? De modelagem de comportamento, né? Para a gente terminar, Carolina, o grande escritor russo Dostoiévski dizia, lá numa passagem de um livro importante chamado O Idiota, que a beleza salvará o mundo, né? A beleza salva o mundo? Eu acredito que sim, mas não no conceito de beleza que a gente tem aquele quadrado, de todo mundo padronizado, né? Parece vários avatares que são todos iguais ali. Eu gosto muito da beleza individual, da beleza única. É isso que vai te diferenciar, né? Quem é o Jair, quem é a Carolina, quem são as pessoas. E a beleza, ela tá, qual que é a minha melhor versão? Eu não preciso ser melhor do que você. Claro. Eu falo isso para o meu filho todos os dias. Eu quero que amanhã você seja melhor do que hoje. Então, hoje eu olho fotos da Carolina com 18 anos e falo, Maria, ainda bem que eu envelheci. Né? Ainda bem que eu melhorei. Então, quão melhor está a minha beleza? E não estou falando de colágeno, porque eu tenho muito menos colágeno do que com os 18 anos. Né? Mas o quanto todo me torna uma mulher mais bela, uma pessoa mais bela, fisicamente, emocionalmente. Eu gosto muito de pensar nesse sentido, né? O quanto que hoje nós criamos uma sociedade que ela abre portas para um belo no seu todo. Múltiplo. Um entendimento mais múltiplo da beleza. Um entendimento mais múltiplo, com certeza. Obrigado, Carolina. Prazer recebê-la aqui. Obrigado pela aula. Que bom. Prazer. Obrigada.